hoje a gente tem um programa muito especial com duas gerações, duas mulheres que eu estimo muito. E vocês vão poder conhecer um pouquinho da história delas, Silze e Dona Iracema. A gente também tem aquele momento do Orama Home, para servir e decorar a sua casa. Já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Vamos juntos ao sofá agora conhecer um pouquinho dessas duas queridas. Que honra ter a senhora aqui, Dona Prazer é meu, Iracema. querida. Silze já é Tudo uma bem? amada líder do nosso Ministério de Família. Amém. Me sinto muito honrada de estar aqui, né, compartilhando um pouco da história de vida de vocês duas, né? E Sim, também para que mais famílias em casa sejam abençoadas. mas eu. Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês? Vamos lá? Vamos lá. Desde o início, desde quando vocês eram ali pequenas, vocês já sonhavam em ser mães? Com certeza. É. Eu já tinha até o nome da minha filhinha. Ah, olha que lindo! Já foi escolhida assim quando eu era adolescente. Nem pensava em me casar, mas eu já tinha me escolhido o nome que seria Helena. 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 Sim. Me apaixonei desde novinha por nome Helena. E a Silze? E Silze depois veio Veio. de uma história, de De uma uma his revistinha de quadrinho que eu nunca tinha visto na minha vida, aqueles romances, né? Sim. Então, um dia eu olhei e a artista chamava Silze. Eu, como já era apaixonada pelo Helena, então, Silze Helena. Silze Helena, Viu? né? Mas fiquei com muito medo de falar Silze Helena e chegar lá o marido mudar, né? Que eu queria Jaqueline, porque na época existia Jaqueline do... Onassis, né? É, mas graças a Deus que ele pôs Ele Silze foi Helena. Silze Helena, né? Então, seu desejo já tinha sido realizado, tanto de ter uma filha e com o nome que a senhora já queria. E você, Silze, já se imaginava mãe, já desejava? Já imaginava mãe, eu já brincava de casinha e já colocava lá os filhinhos, né? Ali naquela casinha e era assim, muito interessante porque eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Eu tinha já dentro do meu íntimo isso, Deus falava comigo que eu ia ser mãe, confirmava o tempo Confirmava. todo, Bem né? antes de você se casar? Bem antes, criança, eu já sentia, já sabia que estava dentro dos planos de Deus. Entendi. E uma vez que vocês realizaram o desejo de ser mães, né? Qual é o significado da maternidade para a senhora? Ah, é sublime. É muito bom, porque eu acho que não existe coisa mais sublime do que ser mãe. E eu tenho eu me escolhi ser mãe de 2 filhos. Apesar da minha inexperiência, da minha, inocência, mas eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser mãe de 2 filhos. E Deus me deu, não foram filhos, foram herança do Senhor, porque desde pequenininho, já na barriga, eu entreguei para o Senhor. Eu dizia: São meus um tempo. E Silze casou e eu entreguei assim, de coração para o marido dela. Eu já amava o marido dela, eu tinha ele no meu coração, e quando foi no casamento, eu tive a plena certeza que ele ia cuidar dela. Que lindo isso, né? E Sim. depois veio o meu filho, 6 anos depois dela, e ele também é a herança do Senhor. É um homem de Deus, ele faz parte dos Gedeões, ele é o mais novo dos Gedeões, sempre foi, muito novo. Ele herdou do pai, esse legado ele tem do pai, porque o pai era presidente dos Gedeões vários anos, e depois ele cresceu naquele ambiente. Hoje ele é líder nos Gedeões. Sim, lá em BH, né? BH É. e no Brasil, No né? Brasil. No Brasil, os Gideões são
homens de negócio, empresários que entregam Novos Testamentos em hospitais, escolas, presídios, né? E eles fazem esse trabalho maravilhoso. E meu pai tinha esse trabalho no coração dele, meu pai fazia isso, né, com todo amor, e nós participávamos o tempo todo desse trabalho, né, que meu pai fazia. A nossa A casa, nossa né? casa Virava depósito. era que abrigava os Novos Testamentos quando chegavam todos de uma vez. Então, ali para ser distribuído, meu pai trabalhava muito nisso. E E esse o meu legado ficou, irmão, né? o legado ficou, meu irmão, ele leva adiante, e é um trabalho maravilhoso. E a Muito lindo. maternidade, Silce? Qual é o significado para você, né? Você teve um casal também, É um né? casal lindo, né, que todo mundo Que você aqui é conhece, que eu apaixonada, sou né? extremamente apaixonada, né, pelo Rafael e pela Luísa. São 2 joias preciosas, e eu também não vou ficar emocionada, não quero, mas, a maternidade, para mim, eu já sabia, já tinha no meu coração, então não foi uma surpresa para mim, né. Veio muito naturalmente, como se eu planejasse com Deus e Deus confirmasse. Isso aconteceu muito natural, mas, eu lembro da minha maternidade, assim, quando eu tinha as crianças, como que Deus me dava tranquilidade naquele momento. Eu sempre fui uma mãe, muito calma em relação às coisas. Às vezes as coisas estavam acontecendo, assim, que poderia ficar desesperada, e Deus fala assim: "Acalma, porque vai ficar Você tudo sabia bem, que ele estava no controle. tranquilo". Então, assim, sempre Deus me provava que com a minha calma e com a fala dele no meu coração, tudo ficava tranquilo e tudo saía muito bem. Então, assim, a maternidade, eu lembro disso, sabe, do Senhor cuidando, o tempo todo de mim, né, e aí, obviamente, a minha família e meus filhos estavam sendo cuidados também. Então foi isso, assim, foi muito bom. Eu lembro da maternidade assim. Para a senhora foi assim também? Foi. Essa tranquilidade ela herdou ali da senhora? Eu acho que sim, acho que eu não, Sim, sim, né, eu não, sim. acho que eu não fui assim, muito brava, muito nervosa não, eu deixava, estava nas mãos do Senhor. Eu criava para que eles servissem o Senhor. Desde pequenininho eu pensava assim: "Ah, eles são meus um tempo", né. A senhora sempre teve esse É. entendimento que os seus filhos eram do É, Senhor. e eu seria muito grato pelo tempo que o Senhor permitia que eu ficasse com eles. Então minha filha casou nova também, depois veio para o Rio, eu fiquei em Belo Horizonte, viúva, mas eu nunca, né, Silze, nunca perturbei você não. Não, não, de jeito nenhum. Inclusive é uma característica muito linda, a gente está falando de maternidade, de paternidade, família. Eu tenho uma lembrança, assim, maravilhosa, que, meu pai e minha mãe, eles sempre me deram oportunidades para fazer as coisas. Ou seja, nós sempre fomos, né, pobres, assim, sem modesta, sem recursos, assim, Grandes recursos. grandes recursos, né, então não era oportunidade de ter as coisas, nunca foi isso. A oportunidade que, eles me deram e deram para o meu irmão, era a oportunidade de experienciar coisas, sabe. Então, quer ir fazer? Então vai fazer. Eles E confiavam em vocês, confiavam, né? e o resultado, sempre era algo, era um ensinamento. Ou poderia ser positivo ou negativo, mas eu e meu irmão, nós aprendíamos muito, porque eles nos permitiam,
Errar, viver, né? Ou errar. errar ou acertar, né? Que Eles interessante, né, eles vocês trazerem isso, né? exatamente. Então, eu quis trazer isso também para os meus Eu ia filhos. perguntar, isso É. foi de geração para geração? Sim, Você sim. recebeu, né, da É. senhora, e aí você passou para os seus filhos? Exatamente. Eu sempre quis dar liberdade para eles entenderem o que é esse mundo, o que estão aqui, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo dentro de casa, para que eles pudessem, né, colocar na balança, e não porque eu falei que isso iria dar certo ou não, mas porque eles vivenciassem aquilo, Entendi, né. Então, eu trago isso da sua da mãe. minha mãe, trago isso do meu pai, que meu pai também, ele dava também liberdade para mim, de de estar na rua, fazer as coisas e Desde 12 anos é, você já fazia pagamento, já ir para banco, pegando. Uhum. dirigir carro, que naquela época podia, É, hoje não né, hoje não pode. pode. Então, era assim, sabe, foi Que muito, interessante, muito né, bom. conhecer um pouquinho dessa história. O meu filho, por exemplo, o Silvio casou, eu fiquei só com ele em casa, né. Ele saiu cedo de casa, foi morar sozinho com uns 20 anos, Sim. separou, quer dizer, era hora de dizer: "Não, você não vai, Porque tá a senhora estava só sozinha, né? eu e seu pai, né". Aham. Mas não, falei: "Não, meu filho, vai cuidar da sua vida, se der certo, ótimo, se não der, mãe está aqui, né, É. volta, vem, vamos ver". E quer dizer, ele cresceu, né, muito, Amadureceu, né? muito, muito, né, porque ele descobriu muitas coisas por ele mesmo, né, pelos Sim. apertos. Depois, o pai se foi e ele continuou morando na casinha dele, nem assim ele falou assim: "Não mãe, agora eu já acostumei na minha casinha". Eu fiquei na minha casa, ele ficou na casa dele. Ser mãe nova ou ser mãe experiente? O que vocês acham? Eu acho que a mãe nova, ela ela erra bastante com relação aos filhos, porque ela está amadurecendo também. Então, quando eu fui mãe nova, eu era uma mãe que eu nunca tinha tido filhos. Nem Então, assim experiências, então talvez, eu né? tive filho, o Rafael com 24 anos, eu era nova, Sim. né. Mas eu nunca tive filhos para falar assim: "Olha, você faz isso, você faz É. aquilo", né, eu não tinha uma experiência, então ali eu estava caminhando com o neném, aí depois veio a outra neném, né, então assim, é uma, experiência atrás da outra e a gente vai aprendendo, né, então, mãe nova, eu posso falar como mãe nova, foi dessa Foi mais forma. desafiador. É, foi mais desafiador. É. É. Para a senhora, a senhora foi mãe nova. É, fui com 22 anos. E eu vim do interiorão de Minas Gerais para a capital, que eu louvo a Deus por isso, porque eu tive a minha juventude numa cidade muito pequenininha. Então, lá eu agradeço a minha irmã de ter passado a juventude ali com ela, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o bem maior que eu tenho no mundo, que é Jesus Cristo. Então eu me converti e por isso eu me casei também com um rapaz da igreja, convertido, e com isso me deu a oportunidade de criar os meus filhos no caminho do Senhor, né, de nascer num lar cristão e conviver ali. Éramos os 4 que saíamos para pregar o evangelho, para, abrir igreja, para cantar a Seus tocava, cantava nas praças, né. E a gente frequentava igrejas fora só para cooperar, né, para É. ajudar, para ajudar com a igreja mãe. A Sim. gente saía pregando. Tínhamos essa facilidade. Então foi muito bom enquanto nós estivemos ali juntos, né, os 4. Depois começaram a crescer, Sius casou muito nova, e depois o menino também quis
viver a vida dela, depois meu marido morreu, mas enquanto estávamos juntos, foi muito bom. Louvado seja Deus, né, Amém. Vocês pelo viveram tempo. vocês viveram ali uma família sempre 30 anos, pautada nos caminhos do Sim, só, Senhor. sim, não, sim. nós sempre eles conheceram. Que história linda, É, né? sim, a história é linda, É. né. Mas vamos falar um pouco dos desafios, né? Quais são os principais desafios entre mãe e filhas, mãe e filhos? Quais são para vocês? Eu acho que o principal desafio é gerações diferentes, né. Eh, por exemplo, a geração da minha mãe, como ela me criou, ficaria um pouco difícil de eu criar os meus filhos. Sim, já era outro tempo, outra Outro geração, né? tempo, outra demanda, exigiam outras coisas, né. O mundo, ele muda muito rápido, então coisas que eu vivi com minha mãe em casa, meu irmão, eram coisas muito diferentes, até mesmo a questão da liberdade de estar na rua, a questão de escolas, demandas de escolas, um entorno ali, os amigos, aonde que os vizinhos, né, foi geração Era um tempo mais diferente. fácil ou não, Silze? Olha, eu digo o seguinte, eh, quando eu estava adolescente em casa, foi uma delícia, eu amei a minha adolescência, a minha juventude, eu falo isso de coração, Amém. porque foi maravilhoso. Eh, com os meus filhos, com a maternidade, eu tentei proporcionar coisas que eu vivi, que eu achei muito bacana na minha época de Aham. adolescente, eu tentei, Ah, proporcionar coisas, então reproduzir ali com eles. reproduzi algumas coisas e que eu acho que eu consegui. E eles curtiram isso? Curtiram, curtiram muito. O que eu tive a oportunidade de mostrar, de fazer, de me alegrar com eles naquilo, sim, mas respeitando a geração deles, sabe, respeitando a tecnologia que já tinha chegado na minha casa, Sim. que no meu caso, como adolescente, só tinha uma televisão e aquilo ali era o Um máximo, né, telefone um telefone fixo. fixo, né, então era uma outra história. A história já com os filhos já, eram diferentes, eu tinha que me adaptar também, né, eu não poderia viver ali os anos 80 que eu vivi, adolescência, Com eles, querer né? fazer isso com os meus filhos, né, não seria bom. Mas a adaptação é que eu acho que é importante. Então, por exemplo, hoje eu sou um pouco temerosa quando uma mãe fala assim: "Ai, está muito difícil criar filhos hoje". Por quê, Silze? Eu sou temerosa porque, eu acho que já colocou um peso ali sobre os filhos, sabe, quando vocês fazem quando a gente escuta, né, Uhum. "Ah, hoje está muito difícil", então quer dizer que o filho é um peso? Entende? Eu vejo por esse lado. E eu vejo o seguinte, aquela criança que chegou hoje, ela ela vai viver o hoje, ela vai viver a tecnologia que tem de hoje, ela vai viver o que pode ser feito hoje, não aquilo: "Ah, na minha época era assim, que pena Ah, que hoje as interessante. crianças não podem fazer isso". Não, mas a criança de hoje Que viveu ela tem hoje. que viver o hoje, senão ela Hum, sempre vai viver um passado que nem foi dela, sim, né, É, um e se torna um um peso. peso. peso sobre a É. criança. Interessante você trazer isso, né, Silvio, porque realmente o que a gente mais ouve é isso, que hoje é muito desafiador criar um filho. Na sua época também tinha os desafios, não é isso, dona Iracema? Tinha Eram sim. outros, mas tinha os É, a desafios. questão, por exemplo, da internet. Bom, na minha época, eu vou repetir, né, os anos 80, Hã, não tinha celular. aham. Então, eu saía de casa e tchau.
Não né? sabia se ia chegar lá no Ninguém lugar, né? saberia onde é que eu ia chegar e quando que eu ia voltar para casa, né? É. E sempre deu certo, mas foi aquela época, né? Hoje, por exemplo, a internet está aí e as crianças, o que elas ouvem o tempo todo, eu acho que isso eh, pode estar pesando também para essas crianças, sabe? Porque a gente é uma enxurrada de informações que Um essas crianças, excesso de é um excesso de informações. informações. E lá não, a gente não tinha nada disso. Então, Érica, hoje as crianças têm uma informação incrível, diferente, já que nós estamos falando de gerações, Sim. diferente das nossas gerações passadas, inclusive da minha, né. Naquela época, na minha época, tinha realmente as coisas aconteciam, violência acontecia, os problemas políticos, né, Uhum. tudo acontecia, mas só que a gente não tinha essa informação. E agora não, agora, as crianças têm informação, elas sabem o que as outras crianças, estão fazendo, quais as oportunidades que as outras crianças estão tendo, e a mãe fica, no meio de tudo isso, Uhum. né, querendo que tenha essa sintonia, né, também a sua criança Entendi. tenha todas as Seja igual a informações, outra seja igual a criança. outra, esteja fazendo a mesma coisa. E isso é o que mais me preocupa, é esse fardo que a criança carrega, Entendi. sabe, porque ela tem que ter, ela tem que Chega a ser uma ser, comparação? é uma comparação, sabe. E então isso eu acho que atrapalha bastante as crianças. Sabe qual é a fuga das crianças que eu vejo? É pegar o celular e ficar no canto, Isolada, né? isolado. Ali elas vão se alimentando de informações, informações, mas não sabem conversar Olhar olhos mais, nos olhos, olhar, né? não sabe contar uma piada, não sabe fazer uma gracinha. Por quê? A informação é só o celular com ela, o tablet com ela, né. Uhum. Então isso é preocupante. Eh Talvez hoje o desafio maior é o pai e a mãe ter esse entendimento de exatamente. estar à mesa, sentar juntos, É, jogar, né. Vocês exa gostam de a jogar, gente né? gosta Vocês muito de gostam de jogar. jogar ali Sim, jogos de mesa com os sempre. filhos, com a Aham. família. Eu vejo É, isso. sempre Já era algo fazemos que vocês isso. faziam quando criança, Sim, que aí sim, deu continuidade. sim, sempre foi assim, né. Então, Legal. é é isso, eu acho Então que os desafios os sempre tiveram. sempre Não tivemos importa desafios. não importa o tempo. No É, tempo da senhora, no seu tempo, Aham. no meu, terá também no tempo Ah, dos nossos sim, filhos quando As sim, eles as preocupações, as mesmas sim, coisas. sim, a diferença talvez era o seu olhar e o É, dela, que não trazia tanto peso para o filho, né. exatamente. É, Uhum. muito boa você trazer essa ótica, né, Silvia, para as mães que estão em casa ali se perguntando: "Ai, o meu filho me dá muito trabalho", né, e ela se Nunca colocar ali, né, "Será que é o meu é. filho? Será que sou eu que estou, talvez, potencializando isso É, essa coisa foi negativa?" exatamente, foi exagerando, né, exigindo tanto daquela criança, Sim, sim, né, é verdade. e Vamos respeitar as fases, né, vamos respeitar, mais mais calma, leve, né. mais leve, É, eu acho que a né. gente precisa Sim, viver no mundo mais leve. Quem vai promover isso somos nós, né. somos nós. Nós como mães, nós como Exatamente. mulheres. Vamos falar dos desafios de gestação, né. Teve desafios ali na gestação ou os desafios são maiores quando, de fato, nasce ali a criança? eu achei, assim, um pouco difícil, porque eu era muito ingênua, eu não entendia quase nada dessas coisas, criada no interior e casei muito inocente, então logo que engravidei, fiquei muito apavorada, mas graças a Deus eu tinha o meu marido, eu saí do interior, né, e vim para a capital, não conhecia nada de assim, nada que pudesse favorecer aquela situação. E às vezes necessidade financeira, né, Sim. só nós 2, mas nós vencemos com a graça de Deus. E mas eu não sei, eu era tão feliz, É.
é Tinha tão tão contentamento? feliz, assim, parece que as dificuldades parecia que trazia felicidade, Ah, assim, aquela É alegria o de é o contentamento mesmo, é, né? contentamento, Uhum. né. sabe, Por mais estava medo ou insegurança, ela é. era realizada com o que ela tinha, Isso, né. Sim, era Ah, tão bom eu ter gente, minha como a gente casa, precisa disso, de né. saber de sim. esperando o neném, aquela sabe, conseguia fazer uma coisinha, e ele chegar e estar feliz com aquilo, parece que não faltava nada, É, nada. tinha amor, né. É, não Tinha a faltava presença de nada. Deus, que Tinha, ajuda é, muito, É. né, porque a gente Uhum. tem a quem recorrer, então, não é? e logo a Sil nasceu, foi um parto muito Ah, por difícil. quê, dona Iracema? Porque ela não conseguia, ela nasceu um pouquinho adiantada, não tinha muita força. Ela nasceu e muito fraquinha, porque o médico ainda falou: "Vamos salvar a menina seria eu. Tá. Vamos salvar a menina porque o bebê já se foi". Para eles já não tinha mais recurso, já estava preocupada era com a minha vida, salvar a mim. E ela conseguiu, nasceu fraquinha, assim, com um machucado aqui, que eles enfiaram, assim, sangrando, e mas na hora que ela nasceu, eu entreguei ela para Deus. Quando a senhora recebeu ela nos É, seus braços, a senhora é. devolveu ela para Deus? Sim, eu falei: "Se o Senhor me deu, cuida dela, porque eu não dou conta". E Deus cuidou, Tá aí uma linda cuidou. mulher, né, uma linda mãe, Nunca me deu trabalho, uma linda só família. prazer, só alegria que essa menina me deu até hoje. Ah, Então, assim, Gente, é muita emoção nesse programa, né. então eu acho que foi ótimo, apesar das dificuldades, né. E a gente É interessante a gente trazer, né, que cada uma teve a sua dificuldade no seu tempo, na sua realidade, porque tem mães que ficam se perguntando, né: "Como que eu vou fazer? Eu estou passando algum momento tão difícil", vocês estão trazendo ali a história de vida de vocês, de geração para geração, que independente das dificuldades, vocês continuaram e venceram, e hoje têm as suas famílias formadas, estruturadas, lindas e servindo a Deus. amém, sim, Isso é lindo amém, é poder, glória a né? lindo, Deus. é Poder lindo. você que está em Bendito casa, seja o Senhor. não é? Bendito seja o Senhor, bendito seja as famílias, né? Que lindo! Nós estamos aqui com Silze e Dona Iracema, de geração para geração. Você fica aí, porque agora eu quero te convidar a vir com a gente para o momento do Orama Home. Na Dorama Home você tem tudo para servir e presentear. Hoje a gente trouxe essa proposta de jogos americanos impermeáveis, guardanapos de linho, como é esse aqui, lindíssimo. Eu gostei muito. E o mais interessante, que você pode montar suas composições. Se você tiver, por exemplo, uma mesa de 10 lugares, você pode ter ali um modelo com 5 jogos americanos e mais 5 novos jogos americanos de outro modelo. Isso você encontra na Dorama Home. Para comprar, pode ser pelo site ou pelo Instagram. Dorama Home, tudo para sua casa e a sua família.
Bem, nós já estamos falando aqui de maternidade, de geração para geração. Eu gostaria de saber, Silvia, né, o que que você aprendeu ali com a sua mãe? Algo que te marcou, de fato, que veio através da vida da sua mãe? Sim, vou até contar uma história que foi muito interessante para mim. Às vezes, eu conto lá em casa, ninguém nem mais acha graça, mas eu Nem achei, entende, né? nem entende, né, Ah, mas foi muito marcante para mim. Então essa história eu gosto de contar. Nessa história eu pude presenciar o amor de Deus que ele tem por mim através da minha mãe. A gente ia pra uma igreja muito distante. A gente morava num sítio, em Belo Horizonte, ali nas redondezas da Pampulha, e assim, era uma região de sítios, né, chácaras, sítios, ali a gente morava ali. E uma vez a gente vindo da igreja à noite, era assim, já eram umas 10 horas, e meu pai tinha uma Kombi, que por sinal eu amo a Kombi, tem gente que ama ou odeia, né. aham. E a Kombi, ela não é um carro muito fácil, né, ela Não é muito não, ela não é confortável. muito fácil porque, eh, ela é bem temperamental, sabe. Então a gente estava vindo e uma chuva incrível, uma tempestade. E quando chegou ali na região dos sítios, é estrada de terra, né, na época não tinha asfalto, não tinha pavimento, né, pavimentação asfáltica, era terra. Então a Kombi, ela não tem muita estabilidade, por isso que eu estou brincando com a Kombi, Ah, porque ela começou a ela, patinar ali? ela começa a deslizar e atola muito fácil. E aí tinha muito barro. E a Kombi começou a atolar e grudou mesmo naquele barro todo, né. E meu pai: "Gente, vamos empurrar a Kombi e tal", e E a a chuva gente lá? empurrando e a chuva caindo. Aí, por fim, ele falou assim: "Olha, temos que ir a pé". Eram uns 3 quilômetros ainda a pé, à noite. Aí, dentro da Kombi ainda, minha mãe falou: "Silze, abaixa o feixe da bota". Eu estava com uma botinha. Assim, eu como adolescente, com 15 anos, 14 anos, acho que eram uns 14 anos, como que eu fiquei calada? Porque eu poderia ter muito bem questionado, né. Tipo assim: "Mas para que que eu vou abaixar o fecho da minha bota?", né, É, não fazia sentido isso, né. entendi. Mas eu fui muito obediente, muito obediente. Eu abaixei o fecho, né, das 2 botas, obviamente, e ali a gente desceu. Meu pai pegou meu irmão, pôs aqui no ombro e foi, e minha mãe comigo. No poucos passos para frente, eu fiquei presa no barro, completamente presa no Ah, barro. Eu não afundou ali? afundei e eu não conseguia sair, dar um passo, porque o barro ele vai, acumulando e Hã, ali a pessoa fica presa, ele por isso que fica o carro fica preso, por ah, causa do ele acúmulo. endurece, né, é Exatamente. isso? Aí eu ouvi a voz de Deus através da minha mãe, né. Que lindo, É, Silce. tira o pé da bota, deixa a É, que a bota. bota estava É a bota presa. que estava presa. Que E eu lindo. tirei o pé e fui andando normalmente, sabe. E aquilo, eu era menina, Foi uma experiência foi. incrível. Uhum. É, Lembra? lembro, mas Foi é incrível. No caminho, naquela escuridão, naquela chuva, eu fui louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquilo. Já Ai, tinha uma maturidade para sim, agradecer a Deus, sim, e reconhecer, né, a reconhecer a bondade de bondade, Deus como e que honrar sua mãe, honrei a minha mãe. obedecê-la. Exatamente. Hum, é muito incrível a obediência dos filhos para com os pais. Verdade. Tem que ouvir mãe e pai. Filho tem que, mesmo achar que está ruim, que está errado, obedeça, né, porque é mais feliz. Porque ela, por exemplo, eu não poderia ir buscar ela, porque se ela afundar, eu ia ficar lá.
Porque se eu fosse, eu era mais pesada do que ela, o pai é a As mesma duas coisa. ficariam lá. Então eu falei: "Tira minha filha o pé da bota, larga a bota aí, e vem". Ai, Ela gente. soltou, saiu e foi. No outro dia, o pai era muito brincalhão, falei: "Vou buscar a bota da Silze". Chegou lá, nem achou essa bota mais, de tanto barro, porque tinha um aterramento de umas casas que estavam construindo, então era a terra mesmo, e depois virou. Então, olha, se ela não tivesse obedecido, o que seria de nós, né? É, E então é assim, a obediência é A história da importante. bota trouxe muitos é, ensinamentos, né, é. Silze? Hoje eu posso brincar com meus filhos, né? Ó, abaixa o fecho da bota. Tira a bota, hein? Abaixa o fecho da bota. Eles brincam Eles comigo assim brincam, né? também. Essa história marcou eles Marcou, também. marcou. Ó, de geração para É, geração. exatamente. Então Gente, foi uma muito bom. história muito significativa e um grande aprendizado para os filhos, né? E em saber obedecer, honrar e obedecer os pais, né? Tanto é que esse versículo traz ali duas promessas para que te vá bem e viva muitos anos. Não é isso que a Bíblia fala em relação aos filhos Uhum. honrar e Honrar, obedecer os pais? honrar pai e mãe. A gente nunca exigiu deles, eu acho que não. Às vezes a gente erra também, não é que a mãe é perfeita, mas eu não me lembro de exigir tanto deles a obediência às coisas, mas era, o normal, Era natural. era o natural daquilo. Não era Que imposto, o que a né? mãe falou, o que eu falava, ela não perguntava por quê, ou não vou fazer, ela simplesmente cumpria, né, o outro também. Assim, diante de Deus, nós não devemos perguntar a Deus por quê? Por que o Senhor está falando? O que o Senhor quer? Não, obedeça, Obedeça. né, obedeça. E na frente a gente vê que vale bem a pena, confiar, como ela. Ela não entendeu na hora, que eu falei: Ela confiou, né? "Silza, abaixa", ela não entendeu, mas depois, quanta coisa que ela foi entender. Por quê? Olha, depois de É, tantos anos, a história Sim, da bota ainda é. perdura e perdura. Então, ensina, né? Sim, Olha, gente, que é. coisa linda. E me fala uma coisa, nesse processo de maternidade, não só na gestação, mas na maternidade, a chegada dos filhos, né? Qual foi a importância dos maridos de vocês, né? Aí, Você quer acompanhando. falar? Eu falo. Eu acho que a senhora falou, né, É, do muito. casamento, né, com meu pai lá no interior, Para mim foi, fundamental. 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 Só Eu tinha teve ele ali apoiando a senhora? a gente, Que os saiu do 2. interior e foi para a cidade, então não Exatamente. tinha uma É. rede de apoio, não tinha mãe, não tinha Não, ninguém Uhum. ajudando. sim. E eu falo assim, às vezes, eu fico pensando: "Gente, como eu devo muita obrigação ao meu marido". Aquele menino, ele era mais velho do que eu, nem 2 anos, não era mais velho que eu. E como eu devo, porque ele foi meu pai, ele foi meu amparo, ele foi meu porto seguro, não é. Uhum. Então eu fico pensando assim. É. E no meu caso, as minhas gestações foram muito bem-sucedidas. Eu tive as 2 crianças, eh, tudo bem. Eh, eu louvo a Deus também pelo Josiel, pela vida dele, Sim. né, um homem correto, honesto diante de Deus e fiel, né, que trouxe uma paternidade linda dentro de casa, né, é um exemplo de homem, é um exemplo de pai, de filho De também. filho, Ele né? tem um exemplo lindo, como filho. Então eu louvo a Deus pela vida dele. E o que fica, Érica, eu acho que é o ensinamento para as próximas gerações. Eu acho que o que nós estamos falando aqui, apesar de um pouco nostálgico, né, que a gente trouxe ali Sim. o que nós vivemos, né, mas o que a gente quer falar mesmo aqui é das próximas gerações, Isso, é. sabe, trazer, eh
esperança, sabe? Esperança na maternidade, esperança na paternidade, confiar que Deus está na frente, obediência ao Senhor, sabe? Como esposa, como marido, honrar o seu marido, honrar a sua mulher, Uhum. né? A sua esposa. Sim. E aí os filhos, eles naturalmente, eles veem essas Sim, coisas acontecendo verdade. dentro do E lar. repete E isso, né, e repetem. reproduz. Então Deus quer que a minha geração seja abençoada. Qual é a minha geração? São os meus filhos, Sim. os meus netos, bisnetos, e Uhum. por aí vai, que eu não vou ver, eu não vou saber o que vai acontecer, Mas o seu né? legado Mas o meu vai legado Amém. vai continuar, né, continuar, Amém. Glória a né? Deus. através Então a gente tem que deles. pedir para Deus o tempo todo para que, antes que eu vá, eu faça coisas que eu possa deixar, de bom para essa geração que está vindo, né? Sim. Eu peço a Deus isso, que eu consiga ainda, que eu tenha tempo de fazer coisas boas para que essa geração, veja e lembre e recorde e copie. Sim, sim. É. Dona Iracema, é melhor ser avó do que mãe? É verdade que a avó gosta mais? Vamos falar um pouquinho sobre Olha, isso. ser mãe é muito bom, ser avó é muito bom, só que é diferente. É diferente? O amor é diferente, porque, por exemplo, eu criei meus filhos, era muito pesado, a responsabilidade, eu tinha de dar conta da criação, eu tinha de dar conta da educação, da alimentação, tudo ali, Uma responsabilidade maior, maior, né? muito grande, era meus filhos. Tá. Hoje os netos é saudável, leve, né? É, né, só a parte Porque boa. é, Comer pão de eu queijo na casa eu da amo meus senhora. netos, né, eu tenho o meu neto maior, né, o mais velho, e o mais novo, homem, e as 3 meninas Então no são meio. São 5? 5. Então, ó, eu falei outro dia com o meu netinho mais novo: "Olha, você tem que cuidar das meninas, porque são as 3, ó". Aí ele Aham. ficou assim, satanado: "Cuidar como, vó?". Fala: "Você gosta muito delas, protegê-las, porque Uhum. olha, o Rafael tá lá na pontinha, você tá aqui, as 3 meninas estão aqui". Ele ficou Aham. assim preocupado, sabe. Mas é brincadeira, não queria pesar Entendi. nenhuma Então ser nada para ela. avó é muito leve, Leve, é muito bom. muito gostoso, muito. Porque você fica ali junto e tal, mas educação, responsabilidade, É do pai e da mãe, eu né? nem devo entrar, eu Sim. nem devo participar, Uhum. não é? E nem influenciar em nada. Eu acho que cada mãe, cada pai tem o seu tipo de criação. Verdade. Então, se é daquele jeito, vai ficar daquele jeito, que o pai e a mãe quer daquele jeito. Sim. Não sou eu que devo falar, né, eu É. acho que não, eu acho que é a mãe e o pai. Verdade. Sacerdócio de um pai e mãe não se Ah, transfere, né? o que me resta? Me resta concordar com a mãe e com o pai. A mãe falou? Ah, não, então tá certo, Tá você vai fazer falado. o pai falou? Vai perguntar seu pai, vai perguntar sua mãe. Ah, E nunca eu gente. deixar eu ficar dando ordem, Entendi. né. Não interferir ali, né? É, porque a criação é deles, não Aham, é? verdade. Gente, esse programa chegou ao fim. Eu sei que você queria conhecer um pouco mais. A gente está aqui contando, né, a história de 2 gerações muito bem-sucedidas, que deram frutos, que são exemplos. Mas eu queria agradecer, Ah, muito obrigada a você, obrigado pela querida. presença de Você é uma vocês, linda. pela Foi um vida de prazer, vocês, Foi pelos um prazer. foi muito ensinamentos. bom. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e as gerações futuras de vocês, né? Amém, Quando amém. quiser, convida. Com certeza. Ai, Sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, você tem o Família Mais. Um beijo no seu coração, um beijo na sua família e até o próximo programa. Beijo, gente! Tchau!